E vamos para o segundo tema desta manhã de conteúdo. Qual o legado das investigações do Mensalão e Lava Jato? O nosso primeiro convidado, que recebe os nossos aplausos, o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Bom dia a todos. É muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões nesse tema, o Brasil que temos para o Brasil que queremos, caminhos e sugestões para um país melhor, dentro do subtema Justiça, Corrupção e o legado do Mensalão e da Lava Jato. É um tema grande. Quando eu aceitei, me lembrei um pouco a história do sujeito que foi convidado para fazer uma adaptação de Guerra e Paz, do Leon Tolstói, para uma minissérie de 5 capítulos. E ele disse, eu até faço, mas vai chamar Escaramuça e Trégua. Mais ou menos a mesma situação. Eu dividi a minha apresentação, nesse prazo breve que temos, em 3 partes. Uma, olhando para trás, a segunda, olhando para o presente, e a terceira, olhando para frente. Começo, portanto, com algumas reflexões, olhando para trás, as causas mais profundas dos nossos problemas associados à corrupção. 3 disfunções atávicas e crônicas assinalam a formação social brasileira. E elas são difíceis de combater, porque elas foram naturalizadas e elas são praticadas muitas vezes de forma inconsciente. A primeira delas é o patrimonialismo. É esta herança da nossa tradição ibérica, em que a fazenda do reino não era adequadamente separada da fazenda do rei, misturava-se frequentemente o público com o privado, o rei era parceiro dos dinheiros e dos proveitos obtidos no Novo Mundo. E nós temos vivido historicamente esta dificuldade de separação entre o público e o privado com a apropriação do espaço público pelos interesses privados. Um exemplo muito típico disso é que foram necessários 500 anos de história e uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2006 para acabar com o nepotismo, com a prática de se nomearem parentes para os cargos de livre nomeação. E há um detalhe significativo neste caso. Ao ser julgado pelo Supremo, compareceu como amicus curiae para defender o direito à nomeação da parentada, nada menos do que um tribunal de justiça de um importante estado da federação. A segunda é crônica disfunção brasileira, que nos leva a muitas vicissitudes, eu chamaria de oficialismo. É essa circunstância no Brasil em que tudo depende do Estado, das suas bênçãos, do seu apoio e do seu financiamento, com todos os subprodutos negativos que daí advêm, como burocracia, troca de favores, quando não corrupção pura e simples. Um exemplo muito emblemático dessa vicissitude, como nós sabemos, são essas desonerações favorecidas e os financiamentos públicos para os amigos e um modelo de capitalismo que não gosta nem de risco nem de competição. O capitalismo no Brasil gosta de financiamento público, reserva de mercado e cartelização. Com essas circunstâncias, isso não é capitalismo, isso é socialismo para os ricos. E a terceira e última vicissitude brasileira que eu gostaria de assinalar é o inigualitarismo. Nós somos herdeiros de uma tradição escravocrata e fomos o último país do continente americano a abolir a escravidão. Nós fomos educados numa cultura em que existem senhores e servos, ricos e pobres, negros e brancos, e isto se materializa muito numa percepção social negativa de que as pessoas
valem mais pelas suas origens e ligações sociais do que pela sua virtude e pelos seus méritos. Uma forma emblemática e simples de ilustrar isso é a circunstância de que no Brasil é muito mais fácil colocar na cadeia um menino de 18 anos por 100 gramas de maconha do que um grande agente público ou privado que tenha provocado uma fraude de alguns milhões. Portanto, essas três vicissitudes eu acho que assinalam a paisagem brasileira, ainda não foram superadas, mas serão superadas com consciência crítica e idealismo. Nós, em uma geração, conseguimos vitórias importantíssimas sobre o autoritarismo e sobre a inflação. Passo agora a olhar para o presente, as transformações que estão em curso. A corrupção tem muitas causas. Além dessas que eu me referi no capítulo 1, nós temos um sistema político caríssimo e um mecanismo de financiamento eleitoral que é um fomento à corrupção. Mas esse não é o nosso tema. Uma das causas importantes da corrupção no Brasil tem sido, historicamente, a impunidade. As pessoas na vida tomam decisões baseadas em incentivos e riscos. E, na verdade, o incentivo à corrupção, ao ganho fácil, sempre foi muito grande, porque o risco de punição era muito pequeno. A regra no Brasil, sobretudo de um certo tipo de criminalidade, da criminalidade econômica, da criminalidade do colarinho branco, a regra sempre foi a impunidade. A superação desse quadro de impunidade que nos traz para o momento atual tem envolvido três grandes mudanças que eu gostaria de registrar nesse capítulo. Mudança de legislação, mudança de atitude e mudança de jurisprudência. A mudança de legislação é facilmente perceptível porque, ao longo dos últimos anos, foram aprovadas leis dos crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, foram agravadas as penas dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, foi aprovada uma lei de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, e, embora a colaboração premiada já existisse desde mais tempo, numa versão mais rudimentar, desde a lei dos crimes hediondos, a verdade é que este tema foi reforçado por uma lei recente de 2013, que definiu organização criminosa e detalhou mais adequadamente a colaboração premiada, e ainda mais recentemente foi aprovada a lei anticorrupção, que permite a responsabilização objetiva de empresas e os acordos de leniência. Mais importante, talvez, que tudo, tem sido a mudança de atitude. E, para este ponto, eu penso que o nosso tema específico de hoje tem um aspecto muito relevante. É que houve uma mudança vertiginosa na atitude da sociedade e na atitude de juízes e tribunais em relação a práticas reiteradas da vivência brasileira que nos condicionava a aceitar o inaceitável. E, mais recentemente, a sociedade passou a reagir a estas práticas e o Poder Judiciário teve a sensibilidade de auscultar a sociedade e conseguir interpretar este sentimento em relação a práticas imemoriais brasileiras e inadequadas. E penso que um marco emblemático desta mudança de atitude tenha sido o julgamento da ação penal 470, conhecida como o Mensalão, em que, pela primeira vez, agentes públicos e privados, empresários e políticos foram condenados e efetivamente encarcerados pelos crimes mais variados de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta de instituições financeiras. Para este julgamento teve uma contribuição muito relevante o Supremo Tribunal Federal e merece crédito o relator da ação penal 470, que foi o ministro Joaquim Barbosa. E a decisão, no caso da ação penal 470,
provocou um impacto muito relevante na operação ou no escândalo seguinte, que foi o relacionado à Lava Jato, porque, olhando o precedente do Mensalão, muitos dos participantes daqueles atos delituosos, inclusive e sobretudo as pessoas privadas, se apressaram em fazer a colaboração premiada para não terem o mesmo destino que muitos que foram condenados no Mensalão tiveram. De modo que a Operação Lava Jato, coordenada no âmbito do Poder Judiciário pelo juiz Sérgio Moro, desbaratou um esquema de propinas, de licitações fraudulentas, superfaturamentos e ilícitos diversos que estarreceram a sociedade brasileira. E, por fim, uma mudança na jurisprudência. Eu mesmo, quando assumi a relatoria da Ação Penal 470, encaminhei algumas mudanças que impactam, sobretudo, a criminalidade do colarinho branco, que foi passar a exigir a restituição do dinheiro desviado para a progressão de regime prisional, exigir o pagamento da multa para a progressão de regime funcional, que gerou uma arrecadação de alguns milhões para os cofres públicos, e, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal mudou, também com a minha participação e o meu apoio, a jurisprudência e passou a permitir a execução de condenações penais depois do julgamento em segundo grau, fechando a porta pela qual escapavam, pela procrastinação, ou pela prescrição, ou pela demora interminável na execução dos julgados, todos os criminosos do, digamos assim, andar de cima. E, por fim, olhando para frente, é preciso acabar ou eliminar, é preciso acabar ou reduzir drasticamente o foro por prerrogativa de função no Brasil, o chamado foro privilegiado, ou reservá-lo apenas para um número muito pequeno de autoridades, basicamente os chefes de poder. Há 3 razões para isso. A primeira, uma razão filosófica. O foro privilegiado é uma reminiscência aristocrática e não republicana, pela qual alguns são tratados de maneira diferente, numa desequiparação ilegítima e desnecessária. Em segundo lugar, há uma razão estrutural. O Supremo Tribunal Federal não está equipado, nem é o foro adequado para fazer esse tipo de juízos de primeiro grau. A Ação Penal 470, o Mensalão, durou 1 ano e meio e ocupou 69 sessões do Supremo Tribunal Federal. Não é para isso que existem tribunais constitucionais. E a terceira e última razão para reduzir drasticamente o foro por prerrogativa de função é uma razão de justiça. O foro por prerrogativa de função frequentemente leva à impunidade, porque ele é demorado e ele permite a manipulação da jurisdição. Dou aos senhores alguns dados estatísticos relevantes. Tramitam no Supremo, atualmente, 369 inquéritos e 102 ações penais contra parlamentares. E aqui um dado muito importante. O prazo médio para recebimento de uma denúncia pelo Supremo, pelo procedimento que se adota e pelo fato de serem 11 ministros, é de 617 dias, quase 2 anos, ao passo que, num juízo de primeiro grau, uma denúncia é recebida, como regra geral, no período de, no máximo, 1 semana. E, mais do que isso, e confirmando os problemas associados à demora, desde que o Supremo começou a julgar parlamentares, sobretudo, que vem desde 2001, depois da emenda constitucional 35, já ocorreram 59 casos de prescrição entre inquéritos e ações penais. A minha proposta, criação de uma vara federal especializada em Brasília, no Distrito Federal, com competência para julgar quase todos os casos que hoje são de foro por prerrogativa de função, com um juiz escolhido pelo Supremo por um mandato de 4 anos, ao final do qual ele é promovido automaticamente para o seu tribunal. Esse juiz teria quantos auxiliares fossem necessários
mas ele seria um único juiz, que é para dar unidade a essas decisões e a esses julgamentos. Da decisão do juiz da vara especializada, aí sim caberia recurso ou para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme fosse a autoridade. Concluo. O enfrentamento da corrupção e da impunidade no Brasil, na forma, eu diria, consistente e mais profunda que tem sido feito, porque já não é mais a condenação puramente retórica, nem o uso puramente político. Nós estamos finalmente dando objetividade e consequência a essa reação contra a corrupção, que não pode ser contra um governo, nem contra algumas pessoas. Não existe corrupção dos nossos e corrupção dos deles. A corrupção é um mal em si e é devastadora pelo efeito que ela produz sobre o país. De modo que a importância da mudança que nós estamos procurando produzir, uma mudança que não se reflete no PIB num momento imediato, é a valorização dos bons no lugar da valorização dos espertos. O Brasil é um país em que ainda, mas não mais para o futuro, o sujeito que é capaz de pensar um mecanismo adequado de redução de custos ou de controle de execução de obras, ele é preterido em favor daquele que não é bom, nem se preocupa com isso, mas tem acesso à autoridade que paga qualquer preço, e, portanto, desde que leve alguma vantagem, e, portanto, não está preocupada com a redução de custos. Portanto, penso que esta é a grande modificação e este é o grande legado, que é a valorização dos bons no Brasil em lugar dos espertos. Talvez este seja o grande legado desta mudança de patamar que virá de um novo paradigma de decência e de seriedade. Eu procurei condensar muitas ideias em pouco tempo. Eu lembrei um pouco a história do sujeito a quem a professora disse que escrevesse uma redação sobre religião, sexo e nobreza, mas fosse breve. E o aluno, com grande poder de síntese, lavrou. Ai, meu Deus, como é bom, disse a princesa, ainda ofegante. Muito obrigado. Por gentileza, você continua aqui. Obrigada, ministro. Fique à vontade. O ministro vai continuar aqui conosco, porque agora teremos uma conversa que eu sei que também vocês estão ansiosos para ouvirmos o que eles têm a dizer. Convido agora, eu tenho o privilégio de convidar ao palco o excelentíssimo senhor juiz federal Sérgio Moro. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora, para conduzir essa conversa, eu convido ao palco o diretor de redação de Veja, André Petri. Bom dia a todos. Vamos começar, então, o mais objetivamente possível. Ministro Barroso e juiz Moro, até pegando como gancho a sua exposição inicial, ministro, é fundamental a questão de legado, né? Legado da Lava Jato ou legado do Mensalão. E nisso, eu queria perguntar o seguinte, a corrupção é uma coisa universal e não vamos extingui-la. Mas, aparentemente, o que a gente viu nesses casos recentes é uma corrupção sistêmica, que é uma questão mais grave do que a simples corrupção. Em que medida a própria justiça contribuiu
para que o Brasil vivesse corrupção sistêmica na Petrobras, onde foi revelado, mas quem sabe em outros lugares. Inadvertidamente, obviamente, não que a justiça quisesse isso, mas em função de decisões excessivamente lentas, em função da leniência de penas, houve da parte da justiça uma contribuição para que isso acontecesse? Ministro Barroso. Eu diria, Petri, uma das grandes causas da corrupção no Brasil, a meu ver, está associada ao sistema político brasileiro, ao sistema eleitoral, ao custo das eleições e aos seus mecanismos de financiamento. Porque o custo é muito alto, a sociedade, por muito tempo, acostumou a conviver num ambiente em que dinheiros eram drenados do espaço público para o financiamento dessas campanhas. O Brasil é um país em que as pessoas ainda se assustam com o que sempre souberam. Ou alguém tinha dúvida que um partido político queria indicar um diretor da Petrobras para fazer coisa boa. Portanto, eu acho que houve uma certa complacência geral da sociedade. Porém, acho que a justiça tem as suas culpas. A justiça brasileira não estava aparelhada e vem se aparelhando para punir esse tipo de criminalidade econômica, de criminalidade do colarinho branco. Faltava legislação. Aparelhada é o quê? Aparelhada no sentido... no sentido de ter instrumentos adequados. Leis? Leis, jurisprudência e atitudes, um pouco como eu falei. Portanto, nós agora, depois passamos a ter uma lei de crimes do sistema financeiro, depois uma lei de criminalidade econômica, depois você passa a ter uma lei de lavagem de dinheiro. Tudo isso é relativamente recente. A justiça brasileira era feita para pegar pequeno traficante, pequeno delinquente. E a criminalidade de colarinho branco era vista com uma certa aceitação social e quase como uma resignação. De modo que eu acho que houve uma mudança de atitude na sociedade brasileira. A ideia de que a justiça vale para todos. Agora, ninguém deve achar, Petri, e para concluir, quer dizer, nós precisamos de um direito penal sério e eficiente e acho que estamos conseguindo aos poucos produzi-lo. Mas um grande país não se faz com direito penal. Um grande país se faz com educação, com justiça social, com distribuição adequada de rendas, com conscientização, de modo que ninguém deve acreditar que o Brasil vai melhorar apenas com o endurecimento do direito penal. Juiz Moro, por favor. Bem, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria só de cumprimentar aqui o ministro Barroso pela brilhante palestra e exposição, cumprimentar o Petri pelo convite, agradecer aqui. Claro que a Justiça não me parece que seja responsável por esses esquemas de corrupção e por esse crescimento da corrupção. É muito difícil saber dimensionar a corrupção e dizer efetivamente se ela cresce ou ela decresce, porque essa é uma cifra negra. Mas também é claro que, quando esses casos de corrupção são revelados e provados, e quando a justiça não dá uma resposta satisfatória, isso acaba sendo um incentivo de comportamento, não só para aquela pessoa eventualmente surpreendida persistir na prática criminosa, mas igualmente para que outros se sintam à vontade para realizar essa prática. Então, isso acaba muitas vezes gerando um ciclo vicioso, porque as pessoas se comportam normalmente como as outras se comportam no mesmo ambiente, e passa-se a ver a corrupção como se fosse algo normal, aí propiciando que ela ganhe essa escala, que, pelo menos considerando os casos já julgados envolvendo essa chamada Operação Lava Jato, indica uma possível prática de corrupção sistêmica. Então, é importante, a justiça não é o único remédio. Eu digo que a justiça é uma condição necessária para se vencer esse problema, mas não é uma condição suficiente. Precisa ter uma ação conjunta das instituições, não só públicas, mas privadas, mas certamente passa pelo fato da justiça dar uma resposta a esses casos. Então, se provado, mediante o devido processo, a ocorrência de um crime é responsabilidade individual, tem que se seguir uma punição. Quando isso não acontece, é uma disfunção do sistema que contribui para aumentá-lo.
Há uma suspeita de que a Lava Jato estaria perdendo seu ímpeto depois de certos acontecimentos políticos significativos. E hoje saiu no jornal Folha de São Paulo uma gravação do senador Romero Jucá, em que ele discute com um interlocutor justamente uma espécie de operação abafa da Lava Jato. Era preciso trocar de governo para abafar ou diminuir o ímpeto da Lava Jato. Isso faz algum sentido, juiz Moura? Eu não teria comentários específicos sobre essa situação concreta, até porque eu não estou suficientemente a par. E acho que também não seria apropriado. Agora, é importante ter presente que existem aí esferas independentes. Então, eu via com muita atenção aqui o ministro Henrique Meirelles falar sobre economia, que é um tema que interessa a todos os brasileiros, mas esse é um assunto que o judiciário não interfere. Por outro lado, assuntos pertinentes à justiça também não deve haver nenhuma interferência do governo. Então, os trabalhos têm que ser feitos de maneira independente. Agora, eu até falei brincando uma vez, né, sobre esse questionamento da perda de ímpeto da Operação Lava Jato. Não é um seriado, né? Então, existe um trabalho, claro que a parte mais visível dessa operação consiste nessas diligências de busca e apreensão e prisões, mas existe todo um trabalho de investigação que é feito entre quatro paredes, existe todo um trabalho de realização de audiências, de julgamento dos casos. Então, esse caso persiste normalmente. Ministro, posso fazer um breve comentário sobre isso? Eu diria o seguinte, 2 comentários. O primeiro, eu não sou comentarista político, portanto não posso comentar esse episódio especificamente. Porém, gostaria de fazer 2 observações rápidas. A primeira é que, se a punição de corruptores e corruptos fosse a regra e a prática generalizada no Brasil, o ministro Joaquim Barbosa e o juiz Sérgio Moro não teriam tido a projeção que tiveram, nem teriam virado heróis nacionais. Você geralmente precisa de heróis quando as instituições não estão funcionando adequadamente. Essa é a primeira observação. A segunda é que as instituições, eu penso, elas despertaram e passaram a funcionar melhor, de uma maneira mais adequada. De modo que eu acho que é impensável, nos dias de hoje, supor que alguém tenha individualmente a capacidade de paralisar as instituições ou pensar que qualquer pessoa tenha acesso a um ministro de Supremo para parar determinado jogo. Uma pessoa, quando chega no Supremo, Petri, passa a viver para a sua própria biografia. Ninguém vive para a biografia dos outros. O ministro Jucá disse que tinha acesso a todos, menos o Teori, nessa gravação. Como é que é o acesso que o senhor dá para ele? Eu não posso comentar a declaração em si. Acesso no sentido de poder pedir uma audiência e conversar, todos têm acesso. Portanto, todo mundo vai ser recebido. Eu recebo todo mundo que me pede audiência. Acesso no sentido de influenciar com qualquer componente indevido uma decisão de ministro do Supremo, eu duvido muito que isso aconteça. Acho que isto é uma não possibilidade. Não estou me referindo a uma pessoa, mas estou me referindo à regra geral. Isso simplesmente não acontece. Aconteceu no passado, ministro? Não que eu saiba. Se me permite também uma reflexão, até tomando o exemplo que foi mencionado anteriormente da ação penal 470, e mesmo falando de Operação Lava Jato, já são 2 anos, e em várias oportunidades os casos chegaram ao Supremo Tribunal Federal, que tem demonstrado uma seriedade enorme na apreciação desses casos. Então, há que se dar, concordo com o ministro quando menciona o fato de que, muitas vezes, tanto o ministro Joaquim Barbosa como eu somos endeusados excessivamente, porque existe um trabalho institucional, mas há que se fazer aqui a reflexão de que os resultados que até o momento foram alcançados pela assim chamada Operação Lava Jato,
é resultado de um trabalho institucional no qual, no vértice, se encontra o Supremo Tribunal Federal. Então, tem que se reconhecer o mérito e a independência com o qual o Supremo Tribunal Federal tem tratado essas questões até esse presente momento. Uma questão que se fala, o mensalão, o senhor mesmo comentou a respeito da mudança de atitude, e que o mensalão era um reflexo disso, e a Operação Lava Jato é também um reflexo disso, bebendo na fonte do mensalão. Os dois casos, tanto o mensalão quanto a Lava Jato, o grande protagonista foi, em alguma medida, o PT. A pergunta que se faz é, essa atitude, ela também está madura para investigar e apurar todas as forças políticas? Olha, eu penso que é um equívoco pensar esse problema da corrupção em termos político-partidários. Tá? Então, o que nós temos que pensar isso no futuro é que essa atitude mais firme do Poder Judiciário, esse repúdio consensual contra essas práticas de corrupção sistêmica, que isso se institucionalize, que isso se transforme em costumes mais duradouros, para que nós não tenhamos os mesmos problemas, consigamos resolver os problemas atuais, mas, igualmente, não tenhamos esses problemas, não nessa escala, pelo menos, que tivemos agora. Então, esse cálculo partidário tem que ser, na minha visão, totalmente afastado de qualquer consideração. Para um juiz, a situação é muito fácil. O juiz vai decidir, e eu falando como um juiz em primeira instância, que nós temos um contato direto e primário com esses casos, o juiz vai decidir com base nos fatos e nas provas, seja qual for a cor partidária, eventualmente, se é que há uma cor partidária, isso não acontece, evidentemente, em todos os casos, mas, havendo, o julgamento tem que ser independente. Petri, eu entrei no Supremo no meio do mensalão. Na minha primeira intervenção... No ponto fora da curva. Eu disse assim, não existe corrupção do PT, do PSDB ou do PMDB. Existe corrupção. Não há corrupção melhor ou pior, dos nossos ou dos deles. Não há corrupção do bem. A corrupção é um mal em si e não deve ser politizada, que é verdadeiramente o que eu acho. E o mensalão, de fato, essa frase me assombrou pela vida fora, mas o mensalão, de fato, foi um ponto fora da curva. Pela primeira vez, se mudou a atitude do sistema penal em relação às pessoas que estavam no andar de cima, em relação à criminalidade política, em relação à criminalidade econômica. Evidentemente, foi um ponto fora da curva, no sentido positivo. E, mais do que isso, o mensalão está ajudando a mudar a curva. Mas é preciso não perder a percepção de que o Brasil ainda é um país, Petri, de grande estratificação social. E, portanto, ainda existe um pouco a justiça dos pobres e a justiça dos ricos. A justiça brasileira é mansa com os ricos e dura com os pobres. É a característica essencial dela. Concorda, ministro, juiz Moro? Olha, em parte, eu já afirmei isso anteriormente, é uma questão de percepção cultural. Então, a justiça brasileira tem uma tradição de ser bastante rigorosa com o tráfico de drogas. E eu digo que, para grandes traficantes, realmente, ela deve ser dura. E talvez devesse até ser mais dura pelo, vamos dizer, poder disruptivo do grande tráfico dentro da nossa sociedade. Mas esses quadros de corrupção sistêmicas, isso tem um custo enorme para o país. Veja só, como exemplo, toda essa turbulência política pelo fato de nós termos esse tipo de problema, os custos disso para a economia. Então, é necessário, para isso não precisa nenhuma reforma legislativa, é necessário que os juízes tratem essa questão com a devida seriedade e com a devida severidade dentro, evidentemente, do devido processo. Sem prejuízo disso que eu estou falando, de que também o nosso legislativo e o nosso governo adotem políticas públicas para a prevenção e repressão dessa corrupção sistêmica. O governo, eu acho que é o principal
responsável pela visibilidade e poder que ele tem de alterar, vamos dizer, esses rumos da sociedade. Mas é isso que eu ia perguntar. O que é fundamental para que seja feito de modo a garantir que a herança do Mensalão e da Lava Jato prossigam? É fundamental o quê? É alteração de lei? O que é essencial, o primeiro ou o segundo item que é essencial para que a gente garanta isso como a nova realidade? Eu acho que algumas coisas. A primeira, bons exemplos. E acho que isso nós começamos a ter. Moro é um exemplo, acho que o Joaquim foi um bom exemplo. E aí você começa a replicar pessoas que incorporam esse sentimento e essa motivação. Acho que isso é extremamente importante. Segundo, uma mudança de jurisprudência. A jurisprudência brasileira era extremamente leniente. Não tem 2 meses que o Supremo estabeleceu que depois da condenação em 2º grau você pode executar a pena. Isso é uma moralização do sistema de justiça, porque no mundo real, o sujeito era condenado em 2º grau, o que se dá num prazo razoável, mas depois ele passava 3, 4, 5, 8, 10 anos recorrendo com recursos procrastinatórios perante o Superior Tribunal de Justiça e perante o Supremo Tribunal Federal, com um índice de provimento desses recursos mínimo assim, em torno de 1%. Portanto, nós tínhamos um sistema de justiça que tratava a presunção de inocência quase como que um bill para a impunidade, sobretudo de quem tivesse advogado para ficar entrando com recurso atrás de recurso. Eu acho que a sociedade brasileira nem percebeu a extensão e profundidade dessa mudança de jurisprudência. Tanto, bons exemplos, mudança de jurisprudência, legislação como a que permite a colaboração premiada, que criminaliza a lavagem de dinheiro, que pune mais adequadamente evasão de divisas. Portanto, é um processo sistêmico. Não vai ser conduzido por uma pessoa, mas uma pessoa pode funcionar como bom exemplo. Nós começamos a ter bons exemplos, boas leis, boa jurisprudência, mas é preciso uma mudança verdadeiramente ideológica. É preciso que a sociedade brasileira, que a elite brasileira, passe a aceitar a condenação dos, aspas, nossos, porque tradicionalmente não era assim que funcionava. Se me permite também, como eu, retomando uma resposta, a ação da justiça é uma condição necessária, mas não é suficiente. O que eu penso diante de todo esse quadro que surgiu, e sempre se acreditou que a corrupção era grande, mas falando dos casos já julgados, o que transparece que ela era muito maior do que nós pensávamos, o que nós temos que ter presente é que isso não é um problema só da justiça, é um problema da sociedade e também do governo. Então, nós precisamos pensar em leis melhores, nós precisamos que o governo também tenha uma atitude mais... E não faço aqui nenhuma crítica, como foi mencionado ali, 7 dias úteis, mas é necessário que o governo tenha uma postura mais propositiva. Existem iniciativas que dependem do governo, inclusive leis que podem ser aprovadas com o incentivo do governo. Não é suficiente, a meu ver, aquela posição de não interferir na justiça. Isso é obrigação. Então, muitas vezes se via do discurso do governo anterior que ele não interviria na justiça. E, claro, isso é obrigação. Mas o problema não é só uma questão de justiça, um problema de reforma das nossas instituições e, para isso, precisa da ação do governo e da ação do legislativo. Um exemplo, o Ministério Público fez uma campanha, me parece belíssima, das 10 medidas contra a corrupção, colheu o número de assinaturas necessárias para apresentar um projeto de lei popular, está lá no Congresso, e é um bom ponto de partida. Podemos discutir pontualmente essas proposições, mas um apoio a essas medidas significaria, vamos dizer, a meu ver, uma atitude mais propositiva das nossas instituições em relação a esse tema. E o senhor espera iniciativa nesse sentido do atual governo, tendo 7 ministros investigados na Lava Jato? Olha, na verdade, o que eu mencionei é uma sugestão, né? Não cabe a mim dizer que faça isso ou faça aquilo. Eu só acho que é uma postura possível de ser tomada que refletiria positivamente nesse enfrentamento desse quadro de corrupção. Mas eu também tenho falado, e não poucas vezes,
que a iniciativa privada tem um papel fundamental também. A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Então, não precisa só esperar o maná do Estado, as respostas do Estado. Muito pode ser feito pelas instituições privadas. É dizer não à propina, além da questão econômica envolvida, porque se a empresa é surpreendida, isso gera danos reputacionais enormes posteriormente, mas também tem uma questão moral aí envolvida que independe da influência do governo, do legislativo, quem quer que seja. Ministro Moro, eu tenho que fazer a pergunta, eu não recebi aqui no papel, porque vieram mais ou menos 149 papeizinhos perguntando o seguinte, eu sei que o senhor não vai responder, mas o pessoal quer saber, o Lula vai ser preso? Esse tipo de pergunta não tem nem como se começar a responder, né? Existe todo um devido processo a ser observado, provas, e embora a opinião pública seja, a meu ver, um fator importante nesses casos para evitar a obstrução da justiça, principalmente, o juiz não segue a opinião pública no sentido de condenar ou absolver segundo a opinião pública entenda que é correto ou não. Então, tudo... Se esse processo, de fato, voltar, isso não tem nem como certo que ele volte à minha jurisdição, ele vai ser tratado na forma da lei e com base em fatos e provas e sem qualquer influência indevida de um eventual sentimento de, não sei, de expectativa nesse sentido. Algum comentário, ministro Barroso, sobre isso? Não, o comentário que eu faria é que as pessoas não devem supor que prisões específicas ou alinhadas é que vão decisivamente mudar o que está acontecendo. Eu digo isso desde a minha primeira intervenção no Mensalão, há quase 3 anos. Quer dizer, antes, assim, era preciso prender o Zé Dirceu, depois era preciso prender o Genuíno, depois era preciso prender... Eu acho que se nós não mudarmos o sistema político brasileiro amplamente, nós vamos continuar com esse tipo de criminalidade, gastando tempo e dinheiro com o direito penal, que não vai mudar o país. Nós precisamos de uma reforma política, em primeiro lugar, que barateie o sistema eleitoral. Esse é o passo número 1. Se as eleições não ficarem mais baratas, nós vamos passar a vida correndo atrás desse tipo de corrupção. Portanto, é claro que se alguém tiver cometido um delito, deve ser punido na forma da lei, como disse o juiz Moro. Mas o imaginário social precisa se transferir, de ir atrás de pessoas e perceber que nós temos um modelo que extrai o pior. O processo civilizatório, todas as pessoas têm em si o bem e o mal, é da condição humana. O processo civilizatório existe para que as pessoas reprimam o mal e potencializem o bem. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele reprime o bem e potencializa o mal, de modo que é uma história de terror, porque para onde você olha, existem coisas erradas. As pessoas que vão para a política, elas são recrutadas no mesmo ambiente em que são recrutados os jornalistas, os médicos, os engenheiros e os juízes. Portanto, se há particular incidência de criminalidade nesse âmbito, é sinal que há alguma coisa associada a este sistema que está produzindo isso. É preciso diagnosticar o que seja e enfrentar. Eu considero que seja o custo e a baixa legitimidade democrática que o sistema eleitoral brasileiro produz, o que faz com que a classe política opere de maneira descolada da sociedade civil. E aí resulta na... Eu tenho uma pergunta aqui da plateia, dirigida para o juiz Moro, não sei se vou conseguir. Geraldo Forbes. Como explicar o uso abundante, para não dizer abusivo, de mandatos de
condução coercitiva, espetacular e truculenta. O negócio veio forte aqui. Só aproveitar um gancho aqui da questão anterior, e a questão da reforma política foi mencionada, eu concordo, é necessário baratear campanhas, mas é muito importante ter presente que esses problemas eles são muito complexos, né? Não existe uma bala de prata que resolva essas questões. O que é preciso é pensar esse problema e resolvê-lo com uma série de medidas, e normalmente essas medidas não são mutuamente excludentes. Então é preciso que a justiça funcione, é preciso que os contratos públicos sejam mais transparentes, é preciso que tenha uma reforma para, vamos dizer assim, aumentar a transparência da nossa democracia, diminuir os custos da campanha. Então, existe uma série de questões que têm que ser enfrentadas. E talvez o mais importante de todos esses casos, seja lá do Ação Penal 470 ou da operação, da assim chamada Operação Lava Jato, seja levantar o problema, a dimensão do problema. Que isso, muitas vezes, propicia a formação de um consenso para que a sociedade possa resolvê-la. Talvez semelhante ao que aconteceu lá na época da inflação e hiperinflação. Ela chegou num ponto insuportável que se reuniu as condições técnicas e políticas necessárias para debelar essa questão. Agora, o futuro não está escrito, né? O futuro, existem aí escolhas a serem feitas, caminhos que podem ser percorridos em um e outro sentido. Espera-se que as escolhas sejam as melhores, mas não existe nada pré-determinado. Sobre a questão da condução coercitiva, falando assim muito em abstrato, né, sem a referência a alguma situação específica, é uma medida que tem sido tomada não só no juízo da 13ª Vara, mas por outros juízes em questão, e normalmente ela tem sido colocada como uma alternativa menos gravosa a uma chamada prisão temporária, que é uma prisão decretada por alguns dias apenas, e não raramente empregada para se preservar diligências de busca e apreensão. Então, basicamente, as justificativas jurídicas para a adoção dessa medida têm sido essa. Não envolve propriamente uma prisão, porque é apenas uma condução para uma tomada de depoimento. E, enfim, não vejo assim uma medida jurídica tão drástica como muitas vezes tem sido colocado. Eu tenho outra pergunta aqui, é Érica Gorga. Eu não sei qual dos dois poderia responder, mas a pergunta é por que o dinheiro que está sendo devolvido erroneamente aos cofres públicos, quando o real lesado, no caso da Petrobras, é o investidor. Faz sentido isso? Bom, são circunstâncias diferentes. A questão da lesão a um investidor é uma matéria que vai ser discutida em instâncias privadas e há ações no Brasil e nos Estados Unidos em que os investidores estão postulando esse tipo de reembolso. Mas, evidentemente, há também uma lesão ao interesse público maior, ao interesse da União e, consequentemente, faz sentido essa restituição. Um comentário que eu queria fazer, Petri, que me parece muito importante, legado da Lava Jato e do enfrentamento da corrupção. Quer dizer, nós precisamos melhorar a ética no espaço público, mas também precisamos melhorar a ética privada, a ética no espaço privado. O Moro estava dizendo, quer dizer, você tem um corruptor, você tem alguém que dá dinheiro, você tem empresas que fazem cartelização, você tem práticas arraigadas na vivência brasileira, que são práticas desonestas, que são práticas incorretas. Portanto, eu acho que o grande legado dessas transformações também é uma evolução das pessoas, enquanto pessoas do país, enquanto projeto civilizatório, em busca de uma nova narrativa. O Brasil é um país extraordinário, que ainda não encontrou a sua narrativa de um país multicultural, multirracial,
com características peculiaríssimas de alegria de viver, de solidariedade. Portanto, nós precisamos incorporar ao discurso brasileiro, à narrativa brasileira, uma postura de mais elevação espiritual, de maior ética privada. Eu vou te dar um exemplo muito breve. Tem uma pessoa que esteve comigo e me disse assim, um absurdo, eu contratei uma empregada e a empregada pediu para eu não assinar a carteira para ela poder continuar a receber o Bolsa Família, de R$170. À medida em que a conversa avançou, essa mesma pessoa me disse, bom, a minha filha vive conjugalmente, mas ela não casou, porque se ela casar, ela perde a pensão que recebe do avô, porque é a pensão só para filha solteira. Quer dizer, a sociedade tem uma moral dupla de que o que os outros fazem é errado, mas o que eu faço não tem problema. Nós precisamos enfrentar isso. Portanto, nós temos que avançar como projeto civilizatório, virarmos pessoas melhores, pessoas que agem com boa fé objetiva, de modo que a ética pública também depende de um avanço na ética privada. E a gente precisa ter a percepção disso, senão a gente vai passar a vida apontando o dedo para os outros, quando parte dessa transformação passa por nós mesmos. Juiz Moro, o senhor foi ameaçado ou não? Olha, essas são situações aí muito concretas, né? Melhor essas coisas acho que não seria apropriado responder esse tipo de coisa. O contingente de policiais federais aumentou? Pois é, aí tem a regra de ouro da segurança, nunca fale sobre sua segurança. A Polícia Federal investigou o grampo no seu gabinete? Ou não? Acho que não. Acho que isso ainda estava no âmbito do Supremo, Petri. E não vai investigar? Eu preciso dizer, isso aconteceu há mais ou menos um mês, e eu considerei institucionalmente gravíssimo. Dei ciência à Secretaria de Segurança do Supremo, que, aliás, foi quem detectou. Mas a gente é tão ocupado, eu fui cuidar de outras coisas da minha vida. Eu verdadeiramente, eu não me sinto invadido como qualquer pessoa se sentiria, evidentemente. Mas como eu não fiquei preocupado, assim, meu espaço lá é republicano, talvez pudesse ter melhorado um pouco o vocabulário. Mas o meu gabinete é um espaço totalmente republicano embora eu considere institucionalmente muito grave, eu não dei muita bola, não. Uma coisa que você perguntou de ameaça, assim, uma coisa que você aprende, depois que você vai para uma posição como a do Supremo, e toma as decisões que você acha corretas. Às vezes você agrada a opinião pública, como dizia o Moro, e às vezes você não agrada. E é difícil explicar, quer dizer, eu era um advogado, eu sou um juiz constitucional. A minha lógica, muito verdadeiramente, não é a lógica amigo-inimigo. A minha lógica é certo ou errado. Só que as pessoas têm paixões, têm interesse, então as pessoas estão de um lado ou de outro. Então, elas nunca imaginam que você está fazendo o que é certo e o que é errado. Elas sempre imaginam colocar você em algum lado do tabuleiro. Essa talvez seja a pior sensação de você ter esse tipo de posição. O meu conforto, embora não ameaça, mas já me aconteceu pouco, felizmente, de ouvir barbaridades de um lado e do outro. Isso é sinal que devo estar fazendo bem o meu trabalho. A Veja sabe exatamente o que é isso. Mas, enfim, nós estamos acabando o nosso tempo. Eu gostaria de pedir considerações finais de ambos, começando pelo juiz Moro, se quiser fazer algum resumo, apanhado geral. Olha, eu gostaria só de deixar uma mensagem final, que os trabalhos da Justiça, evidentemente, continuam normalmente, na forma apropriada, decidindo aí com base nos fatos, nas provas, na lei. Mas, como disse anteriormente, sinceramente, a expectativa é que a sociedade brasileira e as instituições como um todo aproveitem a oportunidade desse momento para incorporar esse,
vamos dizer, políticas de prevenção e repressão à corrupção, especialmente corrupção sistêmica, de uma maneira mais duradoura. Então, seria muito ruim se nós pensássemos a ação penal 470, e mesmo esse caso, de uma maneira isolada, como envolvendo a responsabilidade de alguns indivíduos e de uma maneira meramente ocasional, sem que nós tenhamos a compreensão de que existe um problema profundo que tem que ser resolvido e não vão ser só as instituições judiciárias que vão resolvê-la. Eu acho que essa é a principal, não vou dizer nem legado, porque a Operação Lava Jato não acabou, mas eu acho que é a principal lição a ser extraída, não só desse caso, mas também da ação penal 470. Ministro Barroso. Eu gostaria de dizer que uma coisa que o Brasil precisa muito, e foi por essa razão que eu aceitei vir aqui com muito prazer, nós precisamos de debate público, nós precisamos melhorar a qualidade do debate público no Brasil. Ter debate público em função de ideias e propostas e não o debate público que desqualifique o outro. Tome-se a discussão sobre redução da maioridade penal. Vira um fla-flu. Os progressistas são contra, os reacionários são a favor e ninguém coloca ideias na mesa. As ideias importantes desse debate, independentemente do lado que cada um esteja, são: quantas pessoas vão ser afetadas se você mudar a regra? Quantas vagas você precisa criar no sistema? Quanto custa? Esse é um debate construtivo. E aí você trabalha sobre ideias, sobre fatos concretos. E não nesse mundo brasileiro em que a pessoa desqualifica o outro e todo mundo acha muita coisa sem ter procurado. Portanto, eu acho que melhorar a qualidade do debate público é a coisa mais importante que a gente pode fazer. O país está precisando de ideias. O país está precisando de gente com boas intenções e bons propósitos, ajudando a pensá-lo. A mensagem que eu daria, Petri, pouco como eu procuro viver a minha vida, é mais ou menos assim: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que você puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Bom, já estouramos então aqui o nosso tempo. Eu quero agradecer a presença do ministro Barroso, juiz Moro. Muito obrigado pela atenção de ter vindo aqui. Obrigado.